Vamos abrir nossas Bíblias no livro do Salmo, Salmo de número 107, amém? Salmo do número 107. Vamos ler alguns versículos para a nossa meditação. A palavra do Senhor diz assim: Dêem graças ao Senhor porque Ele é bom, e seu amor dura para sempre. Assim o digam os que o Senhor resgatou, os que livrou das mãos do adversário, e reuniu de outras terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Perambularam pelo deserto e por terras áridas, sem encontrar cidade habitada. Estavam famintos e sedentos, suas vidas iam esvaziando ou esvaindo. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam, e os conduziu por caminho seguro a uma cidade habitada. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Por isso Ele os sujeitou a trabalhos pesados. Eles tropeçaram e não houve quem o ajudasse. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal e quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes e sofreram por causa das suas maldades. Sentiram repugnância por toda a comida e chegaram perto das portas da morte. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que eles ofereçam sacrifícios de ação de graças e anunciem as suas obras com cânticos de alegria. Amém? Somente até o versículo 22. Curva sua cabeça. Pai, nós te adoramos, glorificamos o teu nome pela tua palavra, e aqui nós estamos, Pai, com essa grande responsabilidade de transmitir aquilo que o Senhor já tem ministrado nos nossos corações. Que o nome do Senhor seja glorificado através desta palavra, Senhor. Me esconda atrás da tua cruz. Não sou nada sem o teu Espírito Santo. Deus, não passo de um homem mortal, mas eu sei que é o Senhor que age em nosso favor. É o Senhor que usa, é o Senhor que fala. Por isso, Pai, faça a tua vontade nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu quero conversar um pouquinho com os irmãos nessa noite sobre a soberania de Deus, sobre a vida humana. A soberania de Deus, ela está em toda a trajetória da humanidade. Deus é soberano. Ele faz e desfaz. Nós sabemos disso. O homem, quando ele caiu no pecado, lá no Jardim do Éden, ele passou a viver uma vida decadente. A partir do momento que o homem pecou, de lá para cá, ele teve que trabalhar muito, até hoje, né? As doenças estão por aí, os vírus, as pestes, tudo isso por causa do pecado que o afetou. Então o homem vive uma vida decadente. O homem vivia 900 anos no início, agora vive 80, 90, 100, vamos lá, né? Mas a vida do homem, ela vem se decaindo. Mas Deus, Ele sempre teve e sempre terá planos de reconciliação com a humanidade. Isso é importante nós sabermos. Deus sabe que nós pecamos, Deus sabe que o homem pecou, Deus sabe que o homem falhou, mas Deus nunca abandonou o homem. Deus nunca esqueceu da sua criatura especial, a sua imagem e a sua semelhança.
Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. E por isso Deus tem esse cuidado conosco. Ele sempre cria situações, cria planos de reconciliação, para que o homem volte para o Senhor. Deus, na sua soberania, Ele permite o homem entrar num deserto, por causa das suas idolatrias, das suas desobediências. Deus permite, Deus é soberano. O homem errou, o homem entrou na idolatria, o homem entrou na desobediência. Deus, na sua soberania, Ele permite o homem cair, mas Ele não deixa o homem lá sozinho. Mas esse período de deserto se encerra, meus irmãos. Esse período de deserto, quando o homem se afasta de Deus por causa do seu pecado, por causa da sua desobediência, ele se encerra quando o homem clama ao Senhor. Quando o homem clama ao Senhor e reconhece os seus erros, e se arrepende dos seus maus caminhos, encerra-se o período de deserto, quando o homem clama a Deus, quando o homem ele reconhece, quando o homem reconhece os seus pecados, as suas falhas, ele busca a Deus. E Deus, pela sua soberana, olha bem essa palavra, soberana, Deus pela sua soberana vontade e graça, porque tudo parte dele. Não é porque eu mereço, não é porque nós merecemos, é por causa da sua soberania, é por causa da sua graça, da sua misericórdia. Ele define o que vai acontecer conosco. Ele sabe o que nós precisamos. Ele estende as suas mãos ao homem e recoloca o homem em um caminho seguro e tranquilo. Então o homem, Deus permite que ele entre no deserto, por causa da sua desobediência, das suas idolatrias, mas Deus não permite que o homem fique toda a vida nesse deserto. Esse mesmo Deus que permite o homem cair no deserto, esse mesmo Deus cria situações para que o homem saia desse deserto, para que o homem reencontre novamente o caminho seguro e tranquilo. Isso é o trabalhar de Deus, isto é a soberania de Deus sobre a humanidade. Você está aqui nessa noite, eu estou aqui nessa noite, é por causa da soberania de Deus, na sua graça e na sua misericórdia. Ele nos conduz, foi Ele que colocou no seu coração o desejo de estar aqui. Talvez você possa pensar, não pastor, eu defini estar aqui. Não, é Deus que envolveu o seu coração, é Deus que mexeu com você, para que você estivesse aqui nessa noite. Deus é soberano nas suas obras, nas suas escolhas. E por isso, irmãos, eu quero trabalhar nessa noite esse texto sobre a soberania de Deus. Deus é soberano, Ele define tudo. E o que nós precisamos entender dessa soberania é que a soberania de Deus sobre a humanidade, ela é extraordinariamente amorosa e salvadora. A soberania de Deus, ela age em favor de nós com muito amor e com um propósito de salvação. Porque quando nós falamos de soberania, dá a impressão de que um Deus carrasco, né? Dá a impressão de um Deus cruel. Não, esta soberania, ela age com muito amor, com muito cuidado. Deus, Ele corrige quem ama. É por isso que Deus, querido, Ele está sempre agindo desta forma sobre a humanidade, sobre a sua vida, sobre a minha vida. Deus não quer que você fique afastado dos caminhos do Senhor. O diabo está aí, como diz a palavra, ao nosso derredor. Ele criando situações, acendendo luzes, abrindo portas fantasiosas. O diabo está aí trabalhando também 24 horas. Não pense você que o diabo também não tem os seus seguidores. O diabo quer atrair você para ele. Mas a soberania de Deus, querido, ela é muito maior do que toda a estratégia do diabo. O diabo não tem poder sobre os filhos de Deus. Se você for escolhido por Deus, Deus vai criar situações para que você volte de novo a um caminho seguro, a um caminho de tranquilidade. Talvez você esteja vivendo num deserto, talvez você esteja passando por um momento difícil, você talvez pense, mas nunca acaba esse deserto. Deixa eu dizer uma coisa para você, se você confia nesse Deus soberano sobre a circunstância, esse deserto vai acabar, a partir do momento que você começar a clamar a Deus e dizer: Deus, Tu és o controlador da minha vida, Tu és o Senhor da minha vida, e em Ti eu coloco toda a minha vida, em Ti eu coloco todo o meu coração.
Eu quero que o Senhor faça em mim a tua vontade. O dia que você reconhecer: Deus, eu pequei contra o Senhor, eu sou um miserável pecador. O dia que você reconhecer que você não é nada sem Deus, que você começar a perceber que Deus, Ele realmente está observando todas as coisas, é neste momento que a soberania amorosa de Deus e cuidadora de Deus vai agir sobre a sua vida, vai agir sobre a minha vida. Ele age, amém? Ele age poderosamente. Quando somos alcançados pela soberania de Deus? Quando? Esse salmo, ele está relatando um relato do povo de Israel. O povo de Israel que passou pelo deserto, momentos difíceis, momentos de fome, Deus ali saciando a fome deles. Deserto, lugar perigoso. Então o salmista relata esse processo do deserto do povo de Israel. E tem tudo a ver conosco, porque nós também às vezes passamos pelo deserto. Primeiro lugar onde nós podemos encontrar a soberania de Deus, quando estamos no deserto, com o risco de sermos atacados por animais ferozes. Esses animais ferozes, no texto é literal, mas esses animais ferozes podem ser circunstâncias perigosas em que você possa enfrentar. Talvez inimigos mesmo, pessoas, ou talvez animais ferozes mesmo. Mas o texto diz lá no versículo 4 e 7: perambularam pelo deserto e por terras áridas, sem encontrar cidade habitada. O povo estava assim no deserto, estavam famintos e sedentos, suas vidas iam se esvaindo. Na sua aflição, observa agora, na sua aflição, o que eles fizeram? Clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam, e os conduziu por caminho seguro a uma cidade habitada. Meus irmãos, no deserto não existe a estrutura necessária para um descanso, para uma boa refeição. No deserto nós ficamos frágeis, vulneráveis, nós ficamos aflitos. É isso que o texto está dizendo. O povo ficava perambulando pelo deserto, em uma terra árida, deserta, não encontrava cidade habitada. Eles viviam realmente largados naquele deserto, sofrendo perigo de animais ferozes, como diz o texto, passando frio e às vezes fome, muita dificuldade. É no deserto, querido, que nós realmente vemos o quanto nós somos frágeis. É no deserto, é na dificuldade, é na dor, é no hospital, não sei aonde você possa sentir a maior fragilidade da sua vida. É nesse momento que você vê que você não é nada sem Deus. E é nesse momento que Deus age na sua soberania. E o texto está dizendo muito bem claro que foi Deus que permitiu o povo passar pelo deserto. A soberania de Deus sobre a humanidade. Deus permitiu o povo ir para o deserto. Por quê? Porque o povo desobedeceu, porque o povo idolatraram. E Deus continua agindo da mesma forma nos nossos dias. Quando nós nos sentimos no deserto, porque o deserto não existe uma estrutura necessária. Quando você se sente desta forma, você pode parar e pensar: olha, eu não estou fazendo as coisas certas, eu preciso clamar ao Senhor, eu preciso buscar a Deus. Com certeza, meu irmão, se você está vivendo nesse deserto, se você não encontra um lugar de descanso, se você não encontra um lugar para uma boa refeição, se você está frágil, vulnerável, aflito, é porque você está no deserto. Mas é no deserto também que Deus ouve os seus filhos, que Deus ouve o seu povo, Deus ouve aqueles que o clamam, porque o texto diz: na sua aflição clamaram ao Senhor. No deserto falta comida, falta água. No deserto as coisas se tornam mais difíceis. No deserto ficamos aflitos. Quantas vezes eu me senti assim? Quantas vezes eu me senti nesse deserto? E às vezes sinto isso, porque eu sou humano também, eu sou falho. Quantas vezes eu penso: Senhor, mas será que não vai abrir esta porta? Será que não vai acontecer aquilo que o Senhor falou? Será que as profecias não vão se cumprir? Às vezes bate isso no meu coração. Mas quando eu me sinto assim nesse deserto, eu clamo ao Senhor, eu dobro o meu joelho, e o Senhor acalma o meu coração. E assim Deus faz com você também, meu irmão.
O povo estava no deserto, mas todas as vezes que o povo clamava a Deus, Deus trazia um refrigério para o coração daquele povo. Então nessa noite eu quero trazer esta realidade para você. Deus é soberano sobre a sua vida. Se você está passando pelo deserto, é porque Deus permitiu você passar por esse deserto. Se você está saindo do deserto, é porque Deus também está permitindo você sair do deserto. Mas entenda que essa soberania de Deus é para o seu bem. Essa soberania de Deus é para trazer paz, é para te corrigir, para te alertar, para dizer que você é especial para Ele. Deus não faz nada errado, Ele é soberano naquilo que Ele faz. No deserto, meus irmãos, nós ficamos sem direção. Não temos uma direção certa. No deserto, parece que tudo age contra os nossos sonhos. É verdade, não é? No deserto parece que tudo age contra os nossos sonhos. Você fica aflito. Sempre você fica aflito. E o texto diz: na sua aflição clamaram ao Senhor. Na sua aflição clamaram ao Senhor. No deserto não é fácil. No deserto há perigo. No deserto há dor. No deserto há fome. No deserto há realmente intranquilidade. Mas quando você se sente assim, quando você se sente desta forma, a Bíblia está dizendo: clame ao Senhor. Clamar ao Senhor é o melhor remédio para nós sairmos desta aflição. Porque o deserto nos traz aflição, aquela angústia. Mas será que é só comigo que isto acontece? Por que isso está acontecendo? Filho, filha, você irmão que está aqui nessa noite, a palavra de Deus é muito clara em nos dizer: quando você se sentir no deserto, Deus é soberano também para tirar você do deserto. Clame a Ele, busque a Ele com todo o seu coração, com toda a sua força. Mas também, meus irmãos, lá no deserto, na nossa aflição, se clamarmos ao Senhor, Ele nos tira da tribulação e nos reconduz ao seu caminho seguro, a um lugar de refrigério. Olha o que diz lá Salmo 113, versículo 7 e 9. Salmo 113, versículo 7 até o 9. Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. Olha bem o que Deus faz. Vou ler de novo. Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com príncipes, com os príncipes do seu povo. Dá um lar a estéril, e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia! Esse é o Deus soberano que eu sirvo, que você serve. Então todas as vezes que eu dizer Deus é soberano sobre a sua vida, sobre a humanidade, Ele é soberano para fazer o bem a você. Ele que faz, Ele que tira você lá do monturo, Ele que tira o pobre lá do lixo e faz assentar-se com os príncipes, assim diz a palavra. Mas como que isso pode acontecer, pastor? Quando você reconhecer que Ele é soberano sobre a sua vida, quando você começar a clamar, quando você reconhecer que você não é nada sem Ele. Agora, se você está no deserto, você está passando dificuldade, está passando uma luta terrível, mas você continua batalhando com as suas próprias forças, não reconhece que existe um Deus soberano, não reconhece que existe um Deus que te ama, que te protege, que quer o seu bem, não consegue fazer nada para agradar a Ele, eu sinto muito, você vai ficar no deserto. Você precisa sair do deserto, porque o deserto não é para a vida toda. O deserto é um período de tempo que nós passamos, mas esse período vai depender das suas decisões. Quando é que Deus leva o povo para o deserto? Quando o povo rebelou, quando o povo começou a adorar a ídolos, quando eles desobedeceram. Quando é que o Deus tirou o povo do deserto? Quando eles reconheceram que eles estavam em pecado. Então, para nós sairmos do deserto, reconhecer os nossos pecados, adorar a Deus em espírito e em verdade, deixarmos de fazer de conta que estamos entendendo, deixar de fazer de conta de que está fazendo a coisa certa, e realmente fazer a coisa certa, realmente adorar a Deus, realmente fazer aquilo que o Senhor aprova. Aleluia. Quando estamos sem força, irmãos, e desamparados, com fome, Deus socorre
os desamparados e os famintos. O Salmo está dizendo isso. Deus socorre os desamparados e famintos. Salmo 107, versículo 8 e 9. Olha o que diz o texto. Salmo 107, versículo 8 e 9. Vai dizer assim: que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Esse é o Deus soberano. Ele sacia a sua sede, Ele mata a sua fome. Lá no deserto, se você clamar, lá na dificuldade, se você clamar, se você buscar ao Senhor, Ele vai agir em seu favor, Ele vai abrir a porta, Ele vai derrubar as muralhas, Ele vai fazer o impossível, porque Deus, Ele não quer que você fique no deserto. Ele quer que você reconheça que o deserto não é bom e reconheça os seus pecados, reconcilie-se a Deus, para que Deus possa realmente te tirar desse deserto. Aleluia! Quando o homem está aflito por causa das correntes que o prendem, é o outro lugar que Deus nos tira. É outro lugar que o Senhor opera com a sua soberania. Quando? Quando o homem está aflito por causa das correntes que os prendem. Olha o que diz o Salmo 107, versículo 10 e 16. Do 10 ao 16. O povo de Israel estava assim: assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados. Olha como estava o povo de Israel no deserto. Eles estavam se sentindo assim. Assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados. Por quê? Porque se rebelaram contra a palavra de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Versículo 12: por isso Ele os sujeitou a trabalhos pesados. Quem sujeitou? Deus. Deus sujeitou a trabalhos pesados. Eles tropeçaram e não houve quem o ajudasse. No deserto é Deus permitindo trabalhos pesados, Deus permitindo tropeçar, e não tem ninguém para que o ajudasse. É Deus trabalhando no deserto para que o homem reconheça os seus pecados. Olha bem, só que aí o versículo 13 vem a resposta. Olha o que diz o versículo 13: na sua aflição clamaram ao Senhor, aleluia, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Amém. Isso significa que Deus libertou aqueles povos das correntes que os prendiam. Se andamos em trevas, meus irmãos, nos sentindo acorrentados e aflitos, é por causa da rebelião contra a palavra de Deus, porque desprezamos os seus desígnios. É isso que o Salmo está dizendo. Deus permitiu o povo para o deserto, Deus permitiu ele a serviços pesados, Deus permitiu que eles tropeçassem e ninguém o ajudasse, por causa deles terem desprezado os desígnios de Deus. Com isso, quando isso acontece, Deus nos sujeita a trabalhos forçados, e ninguém pode nos ajudar naquele momento, porque Deus não permite. O deserto é terrível. O deserto é terrível. E só sai do deserto quem entende o que é um deserto. Eu estou falando de você, da soberania de Deus sobre a humanidade. Tudo que você vive é Deus permitindo. Tudo que você vive de deserto, tudo que você vive de dificuldade, é Deus trabalhando na sua vida para o seu bem. É assim que Deus trabalhou com o povo do Egito, com o povo de Israel melhor. É assim que Deus trabalha conosco. Mas quando, irmãos, quando clamamos a Deus, como diz o texto, Ele com sua soberania sobre o ser humano, segundo a sua vontade, aleluia, Ele nos livra das aflições. Deus está cuidando da sua família, Deus está cuidando da sua vida, Ele é soberano. Não pense que você pode controlar aquilo que Deus está fazendo. Ele controla todas as coisas e controla para o bem, um controle amoroso, um controle pacífico, um controle para que você reconheça que Ele é soberano sobre a sua vida, Ele é soberano sobre esta humanidade. A única coisa que nós precisamos é clamar a Deus quando nós nos sentimos aflitos. O problema é que muitas pessoas, quando se sentem aflitos, elas não correm para Deus, ela corre para os homens,
ela corre para o sistema, ela corre para aquilo que não pode resolver os seus problemas. Meus irmãos, a angústia da alma, a angústia do coração, só Deus pode trazer um alívio para o seu coração. Quando você se sentir angustiado por causa de alguma coisa que está acontecendo na sua volta, lembre-se de uma coisa: nada é por acaso. Deus está trabalhando naquele momento em que você está sentindo muita dor, naquele momento que você foi desamparado, naquele momento que você foi afrontado. Lembre, Deus também é soberano e Ele está trabalhando naquele momento. Como que você faz para sair dessa situação? Reconheça Ele como seu Senhor e Salvador, e dobre o seu joelho e clame: Senhor, eu sou pecador, me perdoa, mas me tira desse deserto, me tira desta aflição. Deus assim trabalha, aleluia. Não pense você que é o diabo que faz muitas coisas. O diabo não tem nenhum poder se Deus assim não der. Muitas coisas que acontecem nas nossas vidas é o próprio Deus derramando da sua ira, a ira apaziguadora, ira abençoadora no bom sentido, para que eu e você reconheça que somos falhos e pecadores. Ou não é assim que Deus, ou não é assim que pai corrige o filho? Quando um filho erra, o pai vai lá e dá um abraço nele? Não, né? Quando um filho erra, o pai vai lá e dá uma correção. Mas o pai corrige porque ele ama, não é isso? Quer que aquele filho cresça com sabedoria. Pelo menos ele esforça muito. É assim que Deus trabalha. Então lembre-se disso. Deus é soberano na história. Deus é soberano sobre tudo, sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre tudo aquilo que você faz. Deus está vendo, Deus está permitindo. Mas será, pastor, que essa dificuldade toda é Deus? É Deus. Porque é Deus que leva nós para o deserto, para que nós possamos realmente aprender que nós não somos nada sem Deus. Ele te ama, irmão. Ele nos ama. Ele nos quer o bem. Ele nos quer perto dele. Foi para isso que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo. Para quê? Para que nos desse um passaporte, um lugarzinho lá no céu. É porque Ele nos ama. Você acha que Ele vai colocar nesse céu filhos desobedientes? Não. Ele só vai colocar lá nesse céu filhos que adoram a Ele em espírito e em verdade, que reconheçam que os seus pecados, que reconheçam que nós não somos nada, ou que Ele não é nada sem Deus. Ele é soberano, aleluia, aleluia. Quando o homem está aflito por causa das correntes que os prendem, é nesse momento também que Deus age com a sua soberania. E quantas pessoas se sentem assim acorrentados, como se alguém tivesse amarrado. Mas nesse momento, se o homem clamar, se a mulher clamar, Deus vai atender. Foi assim que Deus fez com o povo do Egito, com o povo de Israel que saiu do Egito. Foi assim que Deus fez. No deserto eles erraram muito, muito. Quando você vai ver o livro dos Juízes, por exemplo, no livro dos Juízes tem um relato muito claro sobre isso. O povo se rebelava, começava a adorar outros deuses. Deus permitiu os filisteus atacar as suas terras. Deus permitiu invasão. Deus permitiu destruição. E quando pensa que não, o povo clamava a Deus. E Deus levantava um juiz para restaurar o povo. É assim que Deus trabalha. Todas as vezes que a igreja sair dos trilhos, Deus vai permitir situações adversas para que o povo se volte para Ele. Deus é soberano na história. Deus é soberano sobre o controle da vida da humanidade, porque Ele quer que eu e você encontramos o caminho correto. Não andarmos por aí perambulando, como diz a palavra. Não andarmos aí por aí achando que todo caminho leva a Deus. Tem até uma frase assim: todo caminho leva a Deus. Mentira. O caminho é Cristo. Eu não posso chegar a Deus andando de qualquer maneira. Eu não posso chegar ao céu vivendo uma vida de qualquer maneira. Eu só vou chegar a Deus se eu reconhecer quem Deus é, reconhecer os meus pecados e procurar viver uma vida de santidade diante de Deus. Santidade diante de Deus. E todos aqueles que entendem a palavra, meu irmão, eles vivem uma vida de santidade com alegria, porque ele tem prazer em adorar a Deus.
A santidade, ela não é pesada para você. Fazer aquilo que é correto não é pesado para você, porque você faz porque ama o Deus Todo-Poderoso, porque você faz porque Ele tem uma promessa para você, e você não quer ficar fora desta promessa. Nós não queremos ficar fora do céu. Eu não quero ficar fora do céu, eu quero estar junto com Ele. Então, todos nós que pensamos assim, nós obedecemos a Deus por amor e por dedicação a Ele. Nós fugimos da aparência do mal. Mas muitas vezes nós nos sentimos acorrentados e aflitos por causa das lutas, por causa das perseguições, por causa dos desaforos. Quero que você saia daqui dessa noite entendendo esse propósito. Para de ficar atribuindo ao diabo aquilo que é Deus que está fazendo. Comece a observar se aquilo que está acontecendo de errado na sua vida não seja Deus permitindo para que você se volte para Ele. É uma forma didática de Deus trabalhar. É uma forma de Deus corrigir. Por amor. Amém? Por amor. Por amor. Quando clamamos a Deus, Ele, com a sua soberania sobre o ser humano, segundo a sua vontade, Ele nos livra das aflições. E o versículo 13 diz assim: na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele o salvou das tribulações. Observe que esse Salmo 107, se você for ler ele todinho, você vai ver que várias vezes o salmista diz assim: mas na sua aflição eles clamaram ao Senhor. Está muito claro que na aflição nós temos que fazer o quê? Clamar a Deus. O que é clamar, pastor? Orar. Orar. E o jeito mais simples e mais objetivo que a Bíblia nos ensina é fechar a porta do seu quarto, sozinho, você e Deus. Lá você chora como uma criança, derrama lágrimas, fale com o papai, Ele lá em secreto te ouve. Ele vai te atender, se você estiver falando com sinceridade, na sua aflição. E quem é que não passa por aflição? Todos nós passamos por aflições. Há momentos que nós pensamos até que Deus não existe. A aflição é tanto, que você chega a pensar, mas cadê Deus? Deus está agindo também no momento de dor e de dificuldade. A questão é saber que Ele é soberano. E a soberania é para o meu bem, é para o seu bem. É para que nós voltemos ao caminho de paz e de tranquilidade. Deus não quer que você fique no caminho de aflição. Deus não quer que você fique no caminho de discórdia, de discordância, no caminho triste, no caminho de abandono, não, no caminho de fome, de morte. Deus quer que você entre pelo caminho da paz, pelo caminho da alegria. É isso que Ele faz. Na sua aflição clamar ao Senhor, e Ele o salvou da tribulação em que se encontram. Aí o versículo 14 diz assim: Ele os tirou das trevas e da sombra mortal. Meu irmão, quantas pessoas passam por esta sombra mortal? Trevas, escuridão, no sentido assim, parece que ninguém mais olha para você, parece que tudo está indo contra você, a morte parece que está batendo na sua porta, e você nesse momento se sente aflito. Mas na sua aflição você tem uma saída. Nós temos uma saída, é Jesus, é clamar a Ele. E a Bíblia diz aqui que a partir do momento que eles clamaram ao Senhor, Ele os tirou das trevas e da sombra mortal e quebrou as correntes que os prendiam. O Senhor quebra as correntes que te prende.
O Senhor tira toda a cegueira dos seus olhos. O Senhor clareia toda a escuridão que está diante de você. Se você clamar na sua aflição, lembre, Deus está trabalhando no seu coração nessa noite, dizendo: filho, eu sou soberano na história. Eu controlo a sua vida no deserto. Eu controlo a sua vida também fora do deserto. Em todos os lugares eu estou trabalhando com você para o seu bem, para que você entre no caminho reto, no caminho certo, e continue fazendo a vontade de Deus. Aleluia. É isso que Deus está falando comigo e com você, filho. Na sua aflição, clame. Ele vai quebrar as correntes, Ele vai derrubar as muralhas, Ele vai destruir todos os seus inimigos, se você na sua aflição simplesmente clamar. Mas é um clamor, é oração com sinceridade. É por isso que é bom você entrar no seu quarto sozinho. E quando nós falamos de quebrar as correntes, quando é que Deus mostra a sua soberania ao homem? Quando está aflito por causa das correntes que os prendem. Atos capítulo 16, versículos 25 e 26 diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Aqui você tem que parar um pouquinho. Esse texto está falando que Paulo e Silas estavam presos em cadeias, correntes. E o que eles estavam fazendo? Estavam orando e cantando hinos a Deus. Eles estavam aqui na sua aflição. O que eles estavam fazendo? Clamando a Deus com louvores. Eles estavam clamando a Deus com exaltação ao nome do Senhor. E o texto continua: os outros presos ouviram o que Paulo e Silas estavam fazendo, presos em correntes. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Aleluia! Olha como é que Deus faz, meus irmãos. Deus quebrando as correntes. E olha que por causa da oração desses dois homens, de Paulo e Silas, a Bíblia está dizendo que as correntes se soltaram. Não foi só de Paulo e Silas, mas de todos os presos que estavam na cadeia. Isso significa que quando você clama na aflição, Deus não age somente na sua vida, mas age também em volta de você, sobre aqueles que estão à sua volta, sobre os seus filhos, sobre os seus netos, sobre o seu marido, sobre sua esposa. Deus age de uma forma coletiva. Tudo por causa de uma ação correta. Na aflição, o que eu tenho que fazer na aflição? Clamar. E muitas vezes na aflição, meus irmãos, você não vai ter nem força para clamar. Muitas vezes você vai fazer como aquela mulher bíblica, que ela simplesmente mexia os lábios. Ela não tinha nem palavras, porque a aflição era muito grande, a tristeza era muito grande, mas ela continuava acreditando: Deus vai me dar um filho, Deus vai me dar um filho. E Deus deu um filho para Ana. É isso? A personagem Ana. Mas Ana, ela clamou na aflição. Deus é soberano em todas as circunstâncias. Não esqueça disso. Não esqueça disso. Amém? Não esqueça disso. Salmo 68, versículo 6 diz assim: Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. É isso que Deus faz na sua soberania. Olha o que Deus faz na sua soberania. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem na terra árida. Soberania de Deus. Quem que permite os homens viver solitário? É Deus. É por isso que você não pode esquecer desse soberano Deus que age na sua vida. Outro lugar que Deus age com a sua soberania: quando estamos enfermos, à beira da morte, Ele age curando das nossas enfermidades. O texto diz assim, versículo 17 a 22: tornaram-se todos por causa dos seus caminhos rebeldes e sofreram por causa das suas maldades. Tornaram-se tolos
por causa dos seus caminhos rebeldes e sofreram por causa das suas maldades. Sentiram repugnância. Olha só como é que o povo se sentia no deserto. Sentiu-se repugnância por toda a comida e chegaram perto das portas da morte. Mas o versículo 19 de novo vai falar: na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Aleluia! Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Mais uma vez Deus agindo com a sua soberania. E qual é o momento que Deus age? No momento que estamos enfermos, à beira da morte. Ele age também com a sua soberania. As enfermidades, elas só surgem no nosso corpo físico devido à má alimentação ou à má higienização do nosso corpo. Da mesma forma, querido, as enfermidades da alma, as enfermidades do nosso coração, elas só vêm devido à nossa má digestão da palavra de Deus que está sendo ministrada nos nossos corações. É por isso que nós nos tornamos enfermos, como diz a palavra, tolos por causa dos caminhos rebeldes. Nós sentimos repugnância, nós nos sentimos maus, enfermos, quando nós estamos longe dos caminhos do Senhor. Nosso corpo foi criado para absorver somente o que é bom. Nosso corpo foi criado para absorver somente o que é bom. Se você comer algo, por exemplo, um exemplo bem simples. Você foi criado para tomar água, né? Comer o arroz, comer o feijão, coisas que faz bem para o seu corpo. Mas o seu corpo não aceita soda cáustica. Se você comer uma soda, ela vai te correr por dentro, você vai morrer, porque o seu corpo não absorve esse tipo de coisa. Da mesma forma, o seu espírito, ele não foi criado para absorver coisas erradas. O seu espírito foi criado para absorver a palavra de Deus, digerir a palavra de Deus, para que você possa crescer em espírito e em verdade. É por isso que muitas vezes, meus irmãos, nós nos sentimos assim, estragados, moídos, né? É como se estivesse realmente doentes, porque nosso espírito não está sendo alimentado com a comida certa. Nós estamos tentando ingerir comidas que não compactuam com o nosso espírito. Nosso corpo foi criado para absorver somente o que é bom, compatível com o nosso sangue. Da mesma forma, o Espírito de Deus que está em nós não compactua com o pecado. É por isso que às vezes nós andamos no deserto, é por isso que às vezes nós sofremos, mas existe uma situação importante nesse texto. O texto está falando da soberania de Deus, que você vai viver dessa forma, você vai viver como morto, passando lutas, doenças, mas quando você clama, a Bíblia diz, aqui está outra parte da soberania de Deus. O Salmo, ele mostra a soberania de Deus nos dois lados. Deus é soberano para trazer sobre nós um deserto. Deus é soberano também para tirar de nós o deserto. Deus é soberano para tirar de nós a enfermidade. Deus é soberano para nos curar, aleluia. E quem é que cura? A palavra. A palavra. Mas graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que temos a sua palavra que cura todas as nossas enfermidades do corpo e da alma. Veja bem, se por acaso você se contaminou com algo que realmente está te corroendo por dentro no sentido espiritual, existe uma solução prática e objetiva, a palavra de Deus. E a outra é a junção entre o clamor. Se você clamar a Deus, se você buscar ao Senhor, reconhecer os seus pecados e ouvir a palavra que está sendo ministrada no seu coração e der ouvido a essa palavra e obedecer essa palavra, Deus vai tirar toda a contaminação, Deus vai limpar a sua alma, Deus vai limpar o seu coração e vai fazer de você um novo homem para a glória dele, aleluia. Você vai começar a andar em caminhos retos, em caminhos de alegria, não caminhos de morte. Mas para isso eu preciso, você precisa, nós precisamos reconhecer a soberania de Deus. A soberania de Deus. Versículo 19 diz assim:
na sua aflição, mais uma vez, clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Amém? Deus é soberano, não esqueça disso. Deus é soberano naquilo que Ele faz. Concluindo aqui para nós encerrarmos. Concluindo. Nunca estaremos só em nossa caminhada aqui na terra, seja ela no deserto ou fora dele. A soberania de Deus, ela é extraordinariamente amorosa e salvadora. A soberania de Deus, ela é extraordinariamente amorosa e salvadora. Deus está sempre reconduzindo o homem para um caminho, ou o caminho da prosperidade, de total felicidade em Cristo Jesus. Não esqueça disso. Toda a correção é para nosso bem. Meus irmãos, que possamos alinhar os nossos sonhos com os sonhos de Deus. Que possamos alinhar os nossos projetos com os projetos de Deus. Que toda a nossa vontade seja exclusivamente em agradar a soberana vontade de Deus aqui na terra. Que você possa sair daqui nessa noite pensando: Deus é soberano. Ele está cuidando de mim no deserto. Ele está cuidando de mim também fora do deserto. E quando você estiver no deserto, não murmure, mas clame a Deus. Amém? Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Ficamos de pé.